Retornando ao programa Mais Saúde, esse programa que é patrocinado por você. Porque muitas vezes, como o professor disse, a gente tem que fazer o dever de casa, mas alguém tem que contar pra gente. Então, eu digo que nutrição para mim, professor, não é profissão, é missão. Então, realmente, o programa Mais Saúde, que tem na Rádio América há 10 anos, aqui, graças a Deus, estamos indo para o 5º ano, é justamente para quê? Para fazer com que as pessoas entendam que os bons produtos não precisam de propaganda, de rótulo. Eu sempre digo assim, está promovendo, esquece. Porque a alface, a couve que está na feira, não tem nenhuma label, não tem nenhum apelo, olha, compre, porque tem, assim, vitaminas e minerais. Então, gente, o Programa Mais Saúde tem esse foco, por isso que nós estamos aqui, eu fico encantada, mas isso só é possível graças à sua colaboração. Então, todos os meses nós temos a campanha dos 100%. Então, cada dia, espontaneamente, os nossos seguidores, telespectadores se sentem à vontade de fazer doações. E nós vivemos da providência divina. Então, uns meses alcançamos os 100%, outros não, né? Agora nessa crise, mas a gente confia que tudo vai dar certo. Mas lembrando que isso é possível graças à sua colaboração e, eu digo, generosidade. E o Roque fica muito bravo, porque ele diz, não, é obrigação de vocês que estão pegando uma informação de qualidade, devolverem alguma coisa. Enfim, esse é o nosso propósito. Quero já agradecer, professor, sua disponibilidade e generosidade de estar aqui conosco. Professor, em termos de... eu não gosto de falar de doença, eu gosto de falar de saúde, mas quais os maiores problemas de saúde hoje que o senhor está notando que está cada vez aumentando mais o número? Então, existe um adágio, um pensamento brasileiro que diz a fila anda. Em matéria de patologias de saúde e de doenças, né, também a fila anda. Né? E isto tem razões, não é que simplesmente mudou de A para B porque... Não, há alguma razão. Não? Então, 120 anos atrás, a principal causa de morte no planeta eram doenças infectocontagiosas. Muitas dessas doenças hoje estão controladas. Algumas delas têm desaparecido. Não? Até algumas doenças por ausência de nutrientes, não? Marasmo, kwashiorkor, ou inclusive alguma doença associada com vitamina B1, não? B3, sumiram, né? Apareceram novas doenças. Então, para nós nos ubicar nos anos 50 e 60, após guerra e no início da época industrial, então mudamos de doenças infectocontagiosas para doenças crônicas e degenerativas. Né? Aí vieram as doenças cardíacas, vino câncer e um monte de questões. E nos últimos anos, os pesquisadores, nos últimos 10 a 20 anos, os pesquisadores viram uma mudança da questão doença crônica e degenerativa, que não ha reduzido, continuam em alta, em algumas variantes. E essas variantes também foram objeto da pesquisa. Né? Então, quais são as doenças que hoje estão muito implícitas? As doenças neurodegenerativas, não? Então, Parkinson, Alzheimer e outro tipo de doenças neurológicas que continuam muito em voga. Outra questão, estresse. Então, o estresse está na flor da pele e isto não ha diminuído com as descobertas e nem temos muita prospecção que vai diminuir. Está em aumento. Então, uma prova disso é que antes as pessoas diziam a vida na cidade é muito agitada, muito estressante. Hoje tem pessoas que moram lá na chácara, estão com armas e com guarda de segurança e câmaras, porque lá também está estressante. Às vezes, a vida hoje, mesmo no interior, está muito complicada. Não? E não só no Brasil, em termos geral, em boa parte do planeta. Não? E agora aparecem, claro, algumas questões muito mais na flor da pele, que são as doenças autoimunes. Então, o estresse, as doenças neurodegenerativas e as doenças autoimunes estão muito em voga neste tempo. Né? O que o senhor coloca nesse pacote das doenças autoimunes? Quais seriam as que o senhor observa mais? Então, em um tempo, aquela questão não estava muito clara. E hoje, com os últimos 20 anos de pesquisas, as coisas têm ficado cada vez mais claras. Não? Então, nós conhecemos com algumas doenças autoimunes, por exemplo, diabetes, lúpus e algumas doenças que não sabíamos. Tiroidite de Hashimoto, artrite reumatoide, problemas com glúten, problemas com leite e com outras coisas que hoje são consideradas doenças autoimunes. Mas também aqui
recebemos as questões, estamos com um problema, temos, como eu digo, temos que agora identificar qual é o tamanho da maionese, isso representa o quê, em todo término, em morbilidade, em mortalidade, em incidência, em epidemiologia e, sobretudo, na genese do problema. Isso se originou onde? Então, eu me lembro que isto eu acompanhado nos últimos 10, 12 anos, até eu trabalhava em uma empresa, trabalhei durante 8 anos e alguma coisa, em uma empresa que produzia alimentos com o critério de dizer, não queremos usar ingredientes que tenham alguma prova de impacto negativo na saúde das pessoas. Então, por outro lado, está o mundo acadêmico que observa a saúde pública, as pessoas e a indústria também que quer fazer seu dever de casa. Por quê? Porque as informações sobre a origem de muitas doenças autoimunes começou a ser esclarificada nos últimos 10 anos. Alguns desses trabalhos têm sido publicados em 2015 e 2016. Então, hoje sabemos onde está, hoje entendemos onde está a origem do problema. Agora, professor, brinca um pouquinho com nossos telespectadores, yeah. Porque o professor ele usa uma expressão assim, alguém roubou o dinheiro ou o banco, Sim, mas a origem é por onde que ele entrou, né? Claro. Eu gosto muito dessas brincadeiras que o senhor faz. Eu acho que é um pouco bom trabalhar o fator lúdico, Isso. né? É dizer, bom, alguém foi lá e roubou dinheiro do banco, mas o tema não é que roubou dinheiro, é como entrou no cofre. Isso. Como entrou no cofre? Qual é a forma de você entrar num cofre e pegar o dinheiro do banco? Ou você explode a porta, ou alguém abre a porta e você entra, né? Perfeito. Então, a ciência diz, sim, temos um problema, doença autoimune, temos gotas, sei lá. Está no pé, inflamação, umas carnes vermelhas, os metabolitos das lipoproteínas e demais. Mas a pergunta é, como que ele entrou lá? Alguém não fez as barreiras, as correspondentes proteções, né? E então a ciência diz, bueno, nós temos agora uma série de problemas que está gestando autoimunidade, ou seja, nosso sistema que tinha que nos defender agora nos ataca, e o problema se originou justamente em que temos hoje os elementos que ocasionaram a abertura da porta. Eles criaram uma predisposição de campo para que permita elementos que vão a gestar as doenças autoimunes, chamados de gatilhos, né? Então, algumas questões, né? Há 15, 20 anos atrás, os imunologistas, patologistas, os clínicos diziam, sim, esta doença autoimune tem uma etiologia clínica desconhecida. Ou seja, traduzido ao português, não temos nem ideia por que aconteceu. Hoje sim sabemos. E se han publicado. Por quê? Porque muitos cientistas pegaram que estudos epidemiológicos populacionais, dizem, bueno, fizemos um estudo com 7.000 pessoas, 12.000 pessoas, e vimos que o produto X, o produto H e o produto N são agentes que abrem a porta, são destrutores da nossa membrana bioquímica primária, que é o intestino. Então, eu estava vendo um trabalho publicado entre duas grandes instituições, um instituto de pesquisa no sul da Alemanha e o famoso e poderoso Instituto Israelita de Pesquisas, que está no norte de Israel, o Technion, não? Onde um pesquisador muito reconhecido a nível mundial, ele fez uma correlação sobre os aditivos usados nos ingredientes de alimento e a gestão de abertura de porta, como ele afeta o intestino. E pouco tempo atrás, já uns 8, 9 anos atrás, uma publicação feita por cientistas da Universidade da Filadélfia, na JAMA, na revista América de Medicina, né? Eles comentaram dizendo que, literalmente, de que nós hemos querido saber onde se originou o problema. E hemos encontrado que alguém mexeu no nosso DNA. Por quê? Porque nos últimos 30 e 40 anos se ha potencializado os ingredientes usados nas indústrias do agro, na indústria do gado e também nos produtos processados. Então, por que nós não tínhamos há 100, 120 anos atrás doenças autoimunes? Ou porque elas não estavam explicitamente conhecidas? Os cientistas dizem, pois é, porque a forma que nós comíamos há 50, 60 anos atrás não é a forma que comemos hoje. Então, quer dizer que como o intestino é um campo onde basicamente acontece uma série de fatores metabólicos, aquele fator de transformação, de aproveitamento, de liberação ou de catabolismo vai para fora, né? Então, esse campo se ha sentido afetado. E os ingredientes mais responsáveis de esse problema lá dentro têm que ver com aquilo que você come. Exatamente. Sim.
Então, olha que interessante. Eu até gostaria, professor, que numa próxima oportunidade nós fizéssemos uma espécie de continuação desse programa, porque nós estamos alertando o que não devemos fazer. Mas é muito interessante a gente ser um pouquinho mais claro com a nossa dona de casa, que é a Ok. promotora de saúde da Ok. família, né? E o que nós podemos estar incentivando o consumo para a gente poder estar retirando, que é o que o senhor fala, né? O nutricionista tem que descer a nutricionista tem que descer do salto e ir para a cozinha, né? Yeah, ok. Porque tem que saber cozinhar. Então, eu gostaria muito, o senhor, que é um grande chefe, né? Não me chame de chefe. Não, ele cozinha muito bem. É. Então, nós poderíamos estar dando algumas dicas numa próxima oportunidade do que devemos evitar mais Uhum. e o que devemos colocar mais também. Ok. Então, esse foi o programa Mais Saúde. Gente, eu estou esquecendo de falar uma coisa. Tem livro novo, O Desafio do Bem em 30 Dias. Lançamento dia 18/10. Gostaria muito que o senhor estivesse aqui em São Paulo, dia 18 de outubro, quando for o lançamento do próximo livro, que é basicamente, gente, não estou tirando nada, mas estou colocando coisas do bem em cada refeição. É um desafio. Professor, muito obrigada. Deus abençoe a sua generosa assim, disponibilidade de também estar colocando assim, todo o seu conhecimento, que é um patrimônio, para a nossa população. Tá bom? E, gente, vamos fazer o seguinte, vamos continuar essa pauta numa próxima oportunidade, mas aí já sabendo que, como sempre, né, o intestino onde tudo começa, não onde tudo termina, e ali o que fazer para nós podermos estar promovendo uma melhor saúde intestinal, falar um pouco das nossas bactérias, né, afinal de contas é um campo de batalha, né, Uhum. e como promover as boas bactérias, temos que dar comida boa para elas, né? A gente pensa que come para a gente, né, professor? No fundo, a gente come para as nossas bactérias. E vamos, então, estar falando desse tema tão encantador que é a nutrição. Eu agradeço a presença de todos, um beijo grande e até o próximo Mais Saúde.